Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celotto, treinadora da Ó Quem Fala. Está começando mais um Ó Quem Talk, este programa maravilhoso que fala de comunicação e oratória como você nunca viu nesta internet, com entrevistas e bate-papo para ajudar você a elevar o seu poder de expressão e ficar craque nesse assunto. Para você que acompanha o programa, toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal no YouTube, então já se inscreve, ativa o sininho, dá o seu like, seu comentário, a gente está adorando receber os feedbacks de vocês, saber que vocês estão gostando dos assuntos, levando isso para a vida pessoal e para a vida profissional. E você também pode escutar os nossos episódios através do Ó Quem Talk Podcast nas maiores plataformas de streaming. Então já segue lá, dá para ouvir Ó Quem Talk, aprender e muito, lavando uma louça, na academia, no trânsito, correndo, como você preferir, tá bom? E fica aí porque o assunto de hoje é imperdível. Gente, hoje eu estou muitíssimo bem acompanhada, claro, com a minha fiel escudeira, a minha partner Dani Amorim. Obrigada pela sua participação mais uma vez, contribuindo pra gente aqui no Ó Quem Talk. Obrigada, Bianca. Tudo bem com você? Tudo bem. Graças a Deus. E além disso, temos aqui Débora Julião. Aplausos! Débora, que é consultora comportamental, especialista em gente, né, Débora? Que manja tudo, desenvolvimento humano, professora universitária. E essa mulher trouxe o gabarito dela, que, meu amor, é um currículo Lattes ali, que sabe que pergaminho que você abre assim, de tanta experiência que ela tem pra gente falar daquilo que a gente gosta muito, né, Dani? E que a Dani tem um super know-how também pra gente fazer esse bate-bola. Eu tô até um pouco intimidada, queria dizer, com vocês duas aqui hoje. Estamos. Tá? Porque a Débora é professora. Pra gente falar de liderança. E é um assunto que é super importante a gente falar sobre isso, porque a gente vive dias que vão se mudando, situações mudando, e a gente precisa acompanhar essas mudanças e aí acompanhar, né, Débora? E evoluir com elas. E isso reflete na comunicação e, na sequência, na liderança. Com certeza. Inclusive, muitos autores que escrevem e pesquisam sobre liderança associam liderança igual à comunicação. E aí eu já começo a te perguntar sobre isso, Débora. Nesse cenário de liderança, cargos de liderança, isso tudo que você tem feito, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho do seu trabalho como consultora e desse pra gente uma ideia do que a gente tá vivendo, porque tá sendo babado e confusão, não é mesmo? Muito babado. Bom, boa tarde, meninas. Boa tarde, gente. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Olha, são aí quase 20 anos de estrada, né? Lidando com gente. Sempre gostei disso. Quem trabalha com gente precisa gostar de gente, né? O nosso trabalho consiste, sobretudo, em levar mesmo para as pessoas um norte, né? Autoconhecimento, autocontrole, porque comportamento ele é decisivo para você ter sucesso na carreira. Né? Hoje deram um nome bonito para coisas com as quais eu já trabalho há muito tempo. Hard skills, soft skills. Sim. As competências técnicas, elas nos colocam para dentro, mas o que nos mantém e o que nos faz evoluir, crescer na carreira são as soft skills, ou seja, os comportamentos. Inclusive, as demissões, a maioria delas são causadas por questões relacionadas a comportamento. E não por deficiência técnica. Viu? Assim, a pessoa já viajou o mundo inteiro, fala 8 idiomas, tem pós lá fora, Harvard, sei lá o quê. Ele só não sabe se comunicar com a pessoa que está na frente dele, com o time, com a equipe. Adianta o quê? Né? Então, é uma grosseria, falta de assertividade. E uma pessoa com um currículo maravilhoso, como a Dani falou, perde grandes oportunidades por causa de um comportamento. Né? E que poderia ter sido trabalhado, poderia ter sido resolvido. Né? Então, e o nosso trabalho, ele consiste no quê? Nesse desenvolvimento comportamental. Primeiro, consciência, né? A pessoa ter autoconsciência, entender o que o cargo requer,
né? E o que ela tem de competência, o que ela não tem, precisa desenvolver. E nós trabalhamos do POP, do porteiro ao presidente, de diferentes formas, né? Treinamentos modulares, coaching, grupos, dinâmicas, treinamentos ao ar livre, e realmente em todos os níveis e em todas as áreas. Esse é o trabalho que a gente faz, né? Sempre com um propósito muito firme, porque nós buscamos, na verdade, transformação, né? A gente quer trazer transformação para as pessoas e que façam sentido para a vida dela. E acaba sendo para o dia a dia, para a família. Eu acho que muito similar ao propósito daquilo que vocês fazem, né? Porque ao você desenvolver a comunicação da pessoa, você está desenvolvendo essa pessoa para a vida. Sim. Né? Não é só para os relacionamentos que ela tem ali na empresa, mas é para tudo. E como a gente comentou aqui no início, né, Débora? A pandemia trouxe muita mudança para o dia a dia das empresas. E eu queria que você, que está dentro dessas empresas também, treinando equipes, engajando times, que você comentasse com a gente quais são as mudanças que você mais percebeu e como é que isso está se refletindo no dia a dia dos profissionais. Nossa, são muitas mudanças, né? E o que acontece? A pandemia, ela trouxe uma conscientização de extrema importância e que me preocupa, porque eu vejo que boa parte da liderança, principalmente a alta gestão, precisa se antenar mais, né, com essa questão. As pessoas descobriram, e isso é natural, diante da morte inevitável, né, da dor, da perda, e uma situação que o dinheiro não resolve, a posição não, nada resolve. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem é branco, quem é azul, quem é amarelo, quem tem o olhinho puxado, não tem, o cabelo encaracolado, cabelo liso, não. É uma situação que foge completamente do controle. Diante dessas situações inevitáveis e de perdas tão dolorosas, e também inéditas, né? A gente nunca havia vivido uma situação dessa. Nossos bisavós, tataravós viveram, mas nós não. O que eu vejo? Uma conscientização grande da parte de muitas pessoas, assim, de uma grande parcela, de que o que o ser humano tem de mais precioso é tempo. Uhum. Tempo, né? Porque essa situação mostrou assim, ó, a brevidade da vida e a nossa vulnerabilidade diante desta brevidade. Ou seja, quando algo fora de nós, fora do nosso controle, resolve tomar uma decisão em relação a algo que nós achávamos que tínhamos controle na nossa vida, essa questão vem. É fato que tem gente que não parou para refletir, né? Não. Mas uma parcela muito grande da população, e eu converso com muita gente, eu leio pesquisas, eu acompanho, as pessoas se conscientizaram assim do seguinte: o bem mais precioso que eu tenho é tempo. E aí, onde é que entra a minha preocupação com a empresa, né? Não é tempo de carteira assinada, não é tempo de carreira, não é tempo de cadeira, não é tempo de serviço, é tempo de vida. Aí a pessoa se pergunta o seguinte, aí vem a próxima pergunta. Primeiro eu tenho essa constatação, meu bem mais precioso. Segunda pergunta, eu consigo preservar este meu bem mais precioso no mundo corporativo? Uhum. Porque lá eu passo as 10, 12, 14 melhores horas do meu dia, os meus melhores dias da semana, os meus melhores anos de vida. Eu tenho vida? Eu consigo ter vida lá? Uhum. As pessoas se fazem essa pergunta. Quantas horas eu levo indo, quantas horas eu levo voltando? Né? Aí ele fala, 3 horas indo, 2 horas voltando, eu já perdi 4 horas. Que eu poderia estar com meu pet, com meu filho, né? Com a esposa, com o marido, com minha mãe, com meu pai, com minha avó, que eu poderia estar um tempo a mais de pijama. E aí vem a outra constatação, né? Então eu já perdi 2, 4 horas ou 3, 6 para estar num lugar que me possibilita ser feliz. Uhum. É um trabalho que faz sentido. Né? E aí as pessoas, né, as empresas precisam preocupar-se muito com a questão clima, ambiente, relacionamento. Como é que nós nos comunicamos? Como é que nós interagimos? Sabe? A empresa, ela precisa ser mais convidativa do que a minha casa.
do que o pijama. Tem que fazer sentido, né? Tem que Fazer trazer sentido. um valor. Isso, porque é assim, as pessoas estão olhando para essa questão tempo de vida. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo de vida? Né? Onde eu estou gastando esse meu tempo? E você nota que essa percepção, essa caída de ficha, porque foi uma caída de ficha Nossa, brutal, né? brutal. Essa caída de ficha, a impressão que se tem, né, meio que por alto, quando a gente vai fazer esses treinamentos também com essas empresas, a impressão que se tem é que aquelas lideranças que ainda não tinham se tocado de que aquele estilo mais tradicional, meio patriarcal, aquela coisa que parece que a gente estava sendo liderado pelo nosso pai da década de 40, tem que mudar. Você notou esse hiato, essa quebra, virada, né? essa quebra, principalmente no sentido dessa liderança associada diretamente ao relacionamento e à comunicação? Quando as pessoas fazem essa constatação, né, de que vale a pena eu ir para esse ambiente, o que a gente está tendo agora? Se você entrar no Google, ou entrar nos principais meios os confiáveis, né? Uhum. Os principais meios de comunicação aí, o que eles estão dizendo? Está um pedido de demissão, assim, as pessoas estão... Absurdo. Viu? E não é emprego onde você ganha R$1.000, você Não. ganha R$500, é gente que ganha 15, 20, 30, entendeu? E assim, pedindo assim, vai ser híbrido? Eu vou poder continuar em home office? Não quero. Uhum. E por que não quero? Né? E aí não adianta fugir da realidade de que caiu essa ficha. Não adianta ficar, não, mas vai mudar, as pessoas estão sendo precipitadas. Não, amigo, as pessoas não estão sendo precipitadas. As pessoas começaram a se questionar. Né? E quando elas fazem esta pergunta e a resposta é não, essa resposta está intimamente ligada à liderança. Exato. Porque o líder tem uma responsabilidade grande em manter o clima. Eu sempre falo que assim claro que ele equilibra muitos pratos, mas são 3 pilares da liderança. O primeiro é resultado. O líder precisa dar resultado. Sim. Porque líder que não dá resultado é general que não ganha guerra. Você não tem insígnia, né? Não tem reconhecimento. Você não vai seguir um seja o cara líder desse. tradicional ou moderno, esse é o primeiro pilar. Precisa dar resultado. Segunda coisa, ele precisa entender de gente, porque são as pessoas que vão dar resultado por meio da influência. Então, os pilares são resultado, as necessidades individuais e coesão de time. Coletiva. Ele precisa manter o time unido, porque o time desunido não ganha, né? E aí, o líder tradicional, ele entende do quê? De resultado a qualquer custo. Ele intoxica a equipe dele, né? Fica todo mundo parecendo um bando de psicopatinha, né? Exatamente. Então, esse líder que as pessoas estão chamando de líder moderno, eu já falo disso há, 20 anos. Eu sempre falei. E as pessoas... Tinha gente que falava assim, você fala de liderança de um jeito romântico, né? Agora, depois da pandemia... Falei, então, né? O meu romantismo em liderança agora é fato. Entende? Então, houve sim isso que você está falando, essa ruptura, esse ato. É como se tivesse caído uma guilhotina, sabe assim? Pá! Exatamente. Não dá mais. Não dá. É para ontem a mudança. É para ontem você assimilar que o que nos trouxe até aqui não nos leva além. Exatamente. Eles vão perder no bolso. Sim. No bolso. E, infelizmente, tem gente que só a hora que perder no bolso vai cair a ficha. Não vai no amor, vai na dor, né, Débora? Vai, de algum jeito a vai. velha máxima da vida. Bom... uma dessas coisas que a gente queria pensar nesse direcionamento da comunicação, vou direcionar mais especificamente para a parte da comunicação agora, você nota que nesse ponto ainda tem líder, mesmo que caia a ficha romântica, o romântico aqui entre aspas, né? Mesmo que caia essa ficha de que sim, tá bom, eu entendi que eu preciso entender de gente, mas ainda assim usa como única ferramenta a planilha. Você vê isso acontecendo e como que a comunicação, como que você percebe a comunicação inserida nesse contexto? Se ele assimilou essa questão de que precisa melhorar a comunicação. Como a única ferramenta de influência que se tem de relacionamento é a comunicação, né? E através do seu comportamento fazer, ser e parecer. Sim, certo? Fazer, ser e parecer. Fazer, ser, verdade. Então, quando a gente fala do líder tradicional, né, a gente pode resumir essa atuação, essa liderança. As palavras-chave seriam
Comando, controle, resultado a qualquer custo. Comando, controle, resultado a qualquer custo. As pessoas, na melhor das hipóteses, as pessoas o obedecem porque ele é temido. Este líder do qual eu já venho falando, mas agora as pessoas estão perguntando e falando também, né? Que é onde caiu a guilhotina e ficou esse novo líder agora que precisa emergir. Ele é influência, autonomia, follow-up, resultado sustentável e as pessoas o seguem porque ele é respeitado. Agora me diz, uma pessoa que não consegue comunicar propósito, comunicar caráter, comunicar credibilidade, passar credibilidade, ele não consegue ter assertividade quando ele faz acompanhamento, quando ele dá feedback, será que ele consegue ser um influenciador? Ele consegue ser respeitado? Se for milagreiro, né? Milagreiro. E tem mais, porque aquilo que a gente estava falando de gostar de gente. Gostar de gente tem que trabalhar a escuta. Entender que cada pessoa tem um desejo, tem um sonho. Eu não deixo o meu sonho em casa e vou trabalhar. Não! Inclusive, eu vou trabalhar porque eu quero muito realizar esse sonho. Ele vai para dentro da minha empresa. Então, é preciso ter empatia, conhecer um pouco mais do seu colaborador, da sua equipe. Entender o que se passa naquela cabecinha, muitas vezes perturbada. Não é? Sabe que eu falo muito com as pessoas e eles no começo dão risada, mas depois dá vontade de chorar sangue, né? Eu falo das contradições organizacionais, assim, né? Gente, é tanta contradição. O Dani falou agora, já foi passando um filme na minha cabeça. Falei assim, gente, eu não sei, acho que vocês cresceram ouvindo isso também, né? Tem que separar o pessoal do profissional. Eu amo isso. Não Agora você imagina, sai lá, a coitada da cidadã com a filha moeu de febre a madrugada inteira, 7 horas da manhã, ela tem que estar na firma. Sim, ela esqueceu que a filha tá lá com a mãe dela, queimando em febre, ela não pôde pegar folga pra levar. Esquece. Sim, ela é profissional. Deixei aqui toda a minha mochilinha emocional, tranquei no armário ali de alumínio e vou seguir o meu trabalho. Na catraca, lá na portaria, não existe entendeu? isso, gente. E assim, e aí vem, né? Eu fico prestando atenção nessas coisas, eu falo, gente do céu, eu tenho razões para me divertir aqui, trabalhando mesmo, né? Porque assim, tem que separar um pessoal do profissional. Eu ficava pensando, o que será que é isso, né? Como é que separa a pessoa de quem eu sou? Porque no meu caso, eu falei, eu devo ser louca. Lá no começo, eu falei, eu devo ser louca, gente, porque comigo é tudo junto, misturado, batido no liquidificador. A gente precisa aprender a administrar os nossos papéis, né? Nós vivemos diversos papéis durante o dia. E aí, assim, Dani, eu ficava pensando, chego na portaria, aí o que é pessoal? Vocês aprenderam paixão, entusiasmo, tudo na faculdade? Eu não. Não. É da gente, não é? Tá aqui, empreendedorismo, protagonismo, empatia, que é um ingrediente poderoso na comunicação. É nosso, não é? Se é pessoal, Dani, e não é para eu levar para a empresa... Como é que faz? Então, a gente chega na catraca, na portaria, você tem que falar assim, empatia, paixão, entusiasmo, propósito, minhas crenças preciosas, meus sonhos, minha alegria. Fiquem aqui. Que agora eu vou trabalhar. Porque agora entra a minha habilidade de análise, síntese, linguística, matemática e blá, blá, blá. Aí, Dani, Bianca, começa a reunião com o líder, né? Onde ele vai falar de metas. Qual é a primeira coisa que ele fala? Que ele precisa do quê? Sangue no olho, paixão, entusiasmo. Onde eu levantei e falei assim, um pouquinho, eu vou buscar na portaria. Deixei lá no armário, ficou lá. Porque era para separar o pessoal do profissional. Não é? O brilhantismo da cadeira, eu sempre falo para as pessoas assim, olha, você vai conhecer... Por exemplo, quantas treinadoras do tema comunicação você conhece? Milhares. Quantas treinadoras comportamentais você conhece? Quantas treinadoras de comunicação que você conhece que falam direto ao coração das pessoas e transformam vidas? Quantas treinadoras comportamentais falam direto ao coração do líder e transformam vidas? Mas não tem todo mundo o mesmo cargo, a mesma profissão, o mesmo conhecimento? Então, amado, só que o que confere brilhantismo ao que a Dani e a Bianca faz não é o conhecimento técnico delas, são elas.
O que confere como brilhantismo você sou eu, faz. é a pessoa que como você é leva. o como, entende? Por exemplo, a gente treina aqui métodos de comunicação, então são vários métodos. Comunicação não violenta, comunicação assertiva, oratória, liderança, como dar um bom feedback. Se você for ver, isso é tudo metodológico, tem formulinha de bolo para tudo. Só que o que diferencia, por exemplo, a gente, né? E aqui não vou fazer a humilde não, tá? Porque a gente tem um bom trabalho aqui, né, Daniele? Que só a gente sabe o tanto que a gente estuda para poder ensinar. A gente tem que estudar muito. Muito. Então, o que diferencia um bom método, a oratória, as técnicas de oratória, por exemplo, só ensinar, todo mundo tá aí, tá no mercado. Todo mundo praticamente ensina a mesma coisa, mas é como você ensina. Exatamente, é como. A comunicação, olha eu falando a missa pro padre. Não, mas a gente quer a sua visão e o seu reforço. Eu tô muito feliz, porque o que eu sofro nas empresas com esse raio dessa comunicação, agora, né, entendeu? Agora eu tô bem acompanhada aqui de gente que sabe para me acompanhar. Eu sempre falo assim para os líderes, a comunicação que funciona, ela é de coração para coração. Se você olhar para as grandes marcas, elas falam de dentro para fora, Sim. não de fora para dentro, né? É de dentro para fora, né? Você vê Martin Luther King, por exemplo, um exemplo de falar de dentro para fora. De dentro pra fora. Você imagina Martin Luther King falando assim, I have a business plan. Eu tenho uma estratégia para você um plano agora de ação. I have a strategy. I have a dream. Eu tenho um sonho, veja. Tem um sonho. É diferente do que ter um plano de ação. Sonho. Steve Jobs nunca falava. tinha pensado nessa. Gostaram, né? Eu tenho um plano de ação. A gente vai marcar para usar aqui, tá? Vamos usar. Direitos autorais. Que business mas, Débora, plan, nós vamos gente? vou pegar emprestado isso aí. Viu? Para nossas Business plan não engaja ninguém. Business plan não fala com o nosso coração, com a nossa certeza. alma. Agora, eu tenho um sonho. Sabe, I have a business plan, que acabe esse racismo, que acabe... Mas eu tenho um sonho, I have a dream, que todos os homens sejam iguais. Que todos os homens sejam dignos. Que nós andemos pelas mesmas calçadas. Que negros e brancos comam juntos no parquinho. Vejam a miss. Cara, quem não para ouvir? Claro. Tanto que você olhava a multidão olhando para o cara... Não eram os afrodescendentes, os negros, lotado de branco. Eu ia ser a primeira. Quero ir atrás desse homem agora. Né? É incrível, eu sou fã. porque essa fala... Comunicação que engaja. E é uma comunicação com sentimento. Isso. É uma voz, que a gente acabou de ter um programa sobre isso. Exato. Uma voz que conversa com a mensagem. E aí, Débora, eu até falo muito sobre isso e tem uma estatística, uma pesquisa do próprio pai da administração, né, o Peter Drucker, que ele diz assim que 60% dos problemas administrativos são causados por uma comunicação ineficaz. Você citou aí o Martin Luther King. E ele teve uma comunicação de uma eficiência que marcou uma era. E hoje a gente percebe, tá aqui, os números estão mostrando. É problema de comunicação, dá prejuízo no bolso. Muito. E agora, o que a gente tem percebido também de uns 5 anos para cá é que não se media isso em estatísticas e números. Você que está há 20 anos nesse mercado, você sabe muito bem que não se media o risco ou o quanto se perdia de maneira, né, de quantidade. Sim. Por conta de barreiras de comunicação. E de uns 5 anos para cá, o pessoal começou a medir isso, porque muito provavelmente pega no bolso das empresas, mesmo que elas ainda não tenham colocado essas estatísticas nas planilhas. Sim. Né, Débora? Pega muito. É assim, grandes problemas têm causas pequenas. Mas são causas pequenas. Sabe a pedrinha do Davi na testa do Golias? É bem isso. Tipo, é pequeno. Cuidado. Cuidado, mas vai te matar. É muito pequeno diante do Golias. Isso, é uma pedrinha que o derrubou. Né? As grandes montanhas a gente sempre vê. Mas a gente se esborracha. Escorrega e se esborracha em grãos de areia. E às vezes, assim... Tem uns problemas assim na empresa que você fala, meu Deus, como que pode um negócio desse? O produto chegou errado para o cliente, volta o caminhão inteiro para trás, tem escândalo, tem um monte de coisa. Quando você vai ver, é falha de comunicação.
Que eu acho até legal você trazer um pouco desses problemas do dia a dia das empresas, porque às vezes a gente está falando aqui, parece que é algo assim tão distante. Não. Você deu um exemplo agora há pouco aqui nos bastidores. Eu queria que você repetisse o exemplo, que até o teu marido estava aqui, ele te ajudou. O exemplo, chamando o pessoal para o evento ali. Você até contou uma experiência que você teve, inclusive em relação à própria voz. Conta pra gente esse exemplo que eu achei sensacional, porque para visualizar que é nessas pequenas coisas que a Dani citou. Pequenas coisas. Então, uma coisa que a gente precisa relembrar é que o grande erro que as pessoas cometem, e sobretudo na indústria, eu diria que de forma geral, mas na indústria eu esperava que não acontecesse, né? Mas acontece. É que as pessoas acham que comunicar é falar. Né? Então, você comunicou tal coisa? Eu falei. Eu mandei o e-mail. Ou eu escrevi no livro de passagem de turno. Sim. Né? Então, assim, poxa vida, foi 7% da comunicação. Né? Comunicação é muito mais... Tem uma amplitude maior. Exige muito mais. Né? A primeira coisa que eu digo para as pessoas é: comunicação não é o que sai de você, é o que chega no outro. Né? E nós comunicamos com tudo. Nós comunicamos com o nosso corpo, nós comunicamos com o nosso cheiro, a cor da roupa, o tanto de balangandã que está usando, né? Eu tenho que me policiar com isso. A gente comunica com tudo. Palavras, assim, 7%. E o exemplo que você pediu, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Tem a ver com o tom, né? A gente estava falando sobre voz de autoridade, voz que passa autoridade, respeito, credibilidade, isso é de extrema importância. E eu já vivenciei situações, assim, mesmo não sendo especialista na comunicação, a gente faz os nossos treinamentos de comunicação, né? Dão muito resultado, claro, mas assim, não com a profundidade que vocês fazem, com certeza. E algumas coisas a gente observa, até por vivência, né? Você percebe que assim, a criança, ela não obedece voz de comando daquela mãe que fala agudo, né? Lá no agudo e a vogal esticada. A Dani dá risada, né? Gente, presta atenção, Gabriel, eu já te falei para pegar os brinquedos. Exato. Né? Então esse voz de comando é uma voz aguda, né? Grave. Uma voz aqui, né? Como a Dani me ensinou, fala aqui no core, né? Gente, elas são de TV. Vocês não vão ver nenhuma menina na TV, apresentadoras de jornal que vão falar de coisa séria, assim, boa noite, hoje nós vamos falar a respeito do aumento do gás. Não vai ouvir. Todas elas vão chegar e vão olhar para você e falar, boa noite. Uma das notícias que temos hoje é a respeito do aumento do preço do gás, porque é uma voz de autoridade, né? Então, Gabriel, por favor, pegue os brinquedos. Né? Não tem interrogação, exclamação, até ponto final, nem vírgula, nem ponto e vírgula. Então você percebe aquela voz grave, com a vogal curta, é uma voz de autoridade. Essa voz passa confiança. Exatamente. E aí, como é que é no chão de fábrica, uma voz dessa? Nós lá dando treinamento para 250 homens de operação. Operação. O cara que pega ali na marreta, que faz, acontece, dia a dia, né? Que é tudo no berreiro, gente simples, muito focada na execução. Então, com essas pessoas, não só com elas, né? Quem está numa posição de liderança precisa ter voz de comando. E voz de comando, de autoridade, não é uma voz prepotente, não é arrogante. Não é de autoritário. Não, não é desrespeitosa, não é nada. De autoridade. Né? E aí, no certo ponto lá da palestra, tinha uma dinâmica toda programadinha, eu levei pessoal, né? Você vai cuidar de 25, você de 25, tudo arrumadinho, organiza 10º, eu com o microfone na mão. E daí eu falei, gente, agora nós vamos fazer a dinâmica de grupo, eu só vou pedir para vocês ficarem em pé, que nós vamos afastar as cadeiras, né? E daí vocês permanecem no local e os instrutores vão formar os times para que a gente possa prosseguir, né? E aí vocês aguardam que eu vou dar a próxima orientação para vocês. Nesse momento é só para levantar. Só que assim, cadeiras de plástico, né? Aí 250 homens levantando. Começou. Né? Eu com esse tamanho singelo, era muito pequenininha perto deles, né? Homens que trabalham muito, comem muito. E quando eles levantaram, barulhão de cadeira, né? E tá tudo bem. E eu olhando o microfone na mão, aí vem a gestora.
da área que havia me contratado. A hora que eu fui dizer para eles assim, pedir silêncio porque as instrutoras já iam, tudo sob controle. Eles estavam parados no lugar. Só que assim, levantou, um olhou para trás, mexeu com o outro. E aí, Zé? Coisa normal. Eu falei, deixa eles gritarem um pouquinho com o outro. Na hora certa, eu chamo aqui de novo e vem. Eu sei que vem. A menina vem, pega o microfone. Pessoal! Falei... Gente, por favor, né? Não é pra vocês ficarem fazendo essa bagunça, porque agora a bagunça aumentou. Pronto. Eles olharam pra ela assim, a bagunça aumentou. E aí você tem que tomar o controle disso. Aí eu... Claro, minha cliente me contratou, peguei o microfone da mão dela, falei assim, calma, vai estar tudo sob controle. Pessoal, parou, por favor, só vocês afastarem um pouquinho um do lado do outro, que a gente já vai colocar o material, começar a dinâmica, eu preciso que vocês façam silêncio agora, simpática. Eu preciso que vocês façam silêncio agora para que vocês ouçam a orientação. Tudo bem, gente? Vamos esperar o pessoal lá no fundo. Isso, obrigado, gente. Ok, vamos ficar assim agora, ok? E a gente percebe que é um comando, é algo simples, é entonação. Lembra que a gente ensina isso, por exemplo, dentro de técnicas vocais, no sentido da inflexão, as inflexões. Frases em baixa, frases em alta, cada uma passa uma mensagem. E veja como eles não têm essa consciência, não tem essa consciência. Você citou esse exemplo, inclusive, agora do comando, né, da fala, e o tal do feedback. O feedback, que é o quê? Existe método para feedback e os líderes sabem aplicar um bom feedback, Débora? Então, o feedback é um grande desafio. Né? Tem um feedback que não é assertivo, de uma comunicação assertiva, você fere o pessoal mesmo. Sim, fere. É por isso que então, da criança, do adulto, do diretor, do CEO, não tem essa. Não tem. Uma coisa é você falar de você, do seu caráter. Outra coisa é você falar do seu comportamento. Porque comportamentos mudam, o seu caráter é constante. Sim. Então, quando você começa um feedback dizendo, Dani, olha, eu estou aqui para falar de disciplina e organização com você. Dani, então, você é desorganizada. É diferente, né? É bem diferente. Você tem que falar do comportamento. Dani, quando você... Aí você cita o fato. Quando você termina as gravações e larga todos os papéis aqui na mesa. A xícara... Tadinha, ela não faz nada disso, hein, gente? Gente, eu não sou faz, ótima, é gente. formulação. Não, Pegamos a Dani aqui. não. Você deixa os papéis na mesa, não recolhe e também não limpa as xícaras que você lavou. Você usou? Aí eu vou falar isso que você usou. Aí eu vou falar do resultado deste seu comportamento. A equipe de apoio se atrasa para ir embora porque precisa ficar aqui fazendo este trabalho. O que acarreta para nós um ônus disso, daquilo. Então eu estou falando do seu comportamento, estou falando do resultado ruim para a empresa. E eu coloco o que eu gostaria. Eu gostaria, Dani, que se você precisar, termine as gravações 5 minutos mais cedo para você dar conta desse trabalho. Assim, a nossa equipe pode ir embora no horário e a gente não tem esse ônus. O que você acha? Ouça. Gente, vocês anotem isso aqui, tá? Por favor, e cola na testa. Ela acabou de passar um passo a passo de como dar um bom feedback. Passo a passo. Isso aqui é uma receita de bolo. É. Então, é um passo a passo. E é assim, é passo a passo. É técnica. É técnica. É treinável, não é, Débora? É treinável. É treinável. Então, sempre comportamento. Mas eu não tenho os comportamentos para citar. Então, antes de você dar feedback, você fica 1 semana, 2 semanas observando a pessoa, porque você vai ter que colher também comportamentos positivos para você fazer a técnica do sanduíche. Então, eu começo reforçando aquilo que é bom. Estou muito contente com isso, de maneira assertiva, pontual, porque você gera credibilidade. Olha como é importante o raio da comunicação, né? Você graças a Deus. de Oh, comunicação, gente. Ô, mulher, a gente tem que ficar rica, pelo amor de Deus, olha. Tem que. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui oferecendo soluções que vão salvar o mundo. Quem vai dar feedback precisa antes gerar credibilidade, né? E aí a gente continua. Eu vou pro merchan, porque você falou que o primeiro passo para isso é o treino. Então, amor, vamos começar, né? A Universidade Ó Quem Fala tá aí
com Comunicador Integral e Liderança para ajudar você a se comunicar como um líder, né, Dani? Nós trabalhamos hoje a comunicação de inúmeros líderes, de centenas de líderes em todo o país, de várias empresas globais, e você pode também treinar a sua comunicação. Então eu te convido a acessar a Universidade Ó Quem Fala, lá para acompanhar também o programa do Comunicador Integral e Liderança. Tem um QR Code aqui que a gente deixou na tela. Nesse QR Code você consegue acessar o link da universidade e conhecer um pouquinho do nosso programa e, lógico, vir desenvolver a sua comunicação comigo e com Dani Amorim, que tá lá dando suporte, pegando todo mundo pela mão na Universidade Ó Quem Fala, né, Dani? Como eu tenho que evoluir, melhorar. Não é só você, todas nós aqui, ó, a gente fica nesse treinamento porque como pessoa a gente tem que melhorar. Então, vamos dar algumas dicas rápidas, então, daquele líder que a gente quer no mercado, que a gente treina e que eles estão aparecendo. Então, observe, deixe as metas e expectativas claras para a equipe. Confirma, Débora? Com certeza. Oh, muito bom. Verifique se as informações estão chegando onde precisa e se as pessoas compreendem as solicitações. Quer falar algo sobre isso? Eu não tenho nem o que falar. Não tem nem o que falar. Eu só quero o quê? Saiba escutar e demonstre interesse. Escutativa. Apreciativa. Não escuta para rebater. Escuta para saber o que a pessoa pensa. Tira a cara do notebook, tira a cara do celular. É o mínimo contato. Vire o corpo todo para a pessoa, para ela sentir que você está inteiro para ela. Linguagem corporal, é o mínimo. Esteja aberto a dar e receber feedback assertivo. Então, são características do E o feedback, líder. né, para além do processo, né, Débora? Porque você sabe que existem os feedbacks processuais, que é aquele, o 360, não sei o quê, que é cada 6 meses, cada não sei quantas vezes. Esse feedback que a gente fala é o cultural, o individual, o constante, o tempo todo. O tempo todo. Não, a gente tem o feedback formal, que você precisa fazer. Só que quando você faz o feedback como meio de relacionamento, comunicação, crescimento da equipe, né, crescimento do liderado, quando você chega nesse 360, tem muito pouco a falar, é só alinhar e é uma conversa agradável. Porque é algo que já vem sendo tratado, que já vem sendo falado. É só você falar assim, olha, o que você já conseguiu, o que falta é uma conversa agradável. O líder que tem dificuldade de dar esse feedback formal no 360 é aquele que nunca faz. Exato. E aquele que a pessoa cometeu um erro agora e ele deixa para falar daqui 6 meses? Adiantou o quê? Já deslocou totalmente o cenário? O feedback de reconhecimento ou de correção tem que ser feito na hora. E sabe algo também que a gente percebe, né, Bianca? Até tem pesquisas que comprovam isso. Se você fala de como está a sua empresa, o seu treinamento, a sua comunicação com a sua equipe, a liderança tem um posicionamento. Ah, show de bola! Se você fizer a mesma pesquisa com os colaboradores, mas é medíocre o resultado. Então também tem essa distorção de percepção, né? A própria liderança tem essa distorção de autopercepção. Você mesmo mencionou, né, Débora? Eles ficam ali numa bolha ali, né? Tem muita distorção. Débora, eu quero pra gente chegar aqui no final, eu fiquei muito empolgada com o nosso papo de hoje, de verdade, assim, acho que tem tanto que a gente pode falar sobre isso ainda, mas assim, começa por onde? Quer desenvolver uma comunicação para liderar melhor? Quer liderar melhor? Começa por onde? Alguém que está começando, ou alguém que está, como a Dani falou assim, está lá agonizando e de repente está caindo a ficha, está doendo, não sabe o que fazer, ou alguém que está numa posição de liderança ou que agora, quer que eu ser, faço, né? né? Quer ser líder. Ou quer ser. Primeira coisa que precisa pensar é que liderança é uma habilidade, né? E sendo uma habilidade, é treinável. Nós podemos desenvolver. Como dirigir, escovar os dentes, comer. Aí tem gente que fala, não, Débora, líder nasce pronto. Não. Muitas pessoas nascem com características que facilitam o exercício da liderança, né? Facilita. Você percebe que aquela criança que domina no parquinho, que coloca todo mundo em fila, ela decide a brincadeira que vai acontecer, né? Ela se comunica muito bem. Comunicação é uma ferramenta poderosa de liderança. Então, algumas pessoas nascem por conta de temperamento ou influência do ambiente familiar, eles têm características, habilidades de liderança desenvolvidas, mas não significa que ele não vai ter que passar por treinamento para aprender a lidar com aquilo. Então, primeiro ponto, calma, sossega teu coração, né? Porque você pode desenvolver a sua liderança. Não tem o temperamento
ou aquela estrela mágica que te trouxe ao mundo, que te faz um líder. Não! Eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso entender isso. Então, você falou assim, o que fazer? Que treinamento? Primeiro é saber que você tem essa energia e desenvolver essa liderança é absolutamente viável, possível, né? Dar feedback é técnica, comunicar-se bem é técnica. Então, eu preciso entender que é possível para mim. Aí vem o segundo ponto que foge das nossas mãos aqui, treinadoras. A pessoa precisa querer. Ah, com certeza. Eu entendi que eu tenho esse poder em mim, né? E eu entendi que existem pessoas com capacidade, com habilidade de aflorar isso em mim, né? Porque o nosso papel como treinadoras, eu sempre falo para as pessoas, né? É descer de rapel. A gente tem coragem de descer de rapel lá no quartinho da bagunça, né? Nós somos arqueólogas. Daí a gente pega um recurso lá e fala, pega aí, ó o que você tem aqui. Viu? Você é corajoso. Isso é muito importante para quem faz apresentação na frente, para quem faz comunicação poderosa. Aqui, ó. Você tá achando que você é medroso? Você não é. Aí a gente pega outro tesouro e mostra para a pessoa. Vamos aprender a usar os seus tesouros, a polir, a colocar na prateleira, a usar isso. Então, o primeiro passo é saber que eu posso, é entender se eu quero e se eu quero. Liderança é uma habilidade que está à disposição de todos, mas ela é para quem está disposto a fazer uma enorme renúncia pessoal, submeter-se humildemente e corajosamente nesse caminho de autoconhecimento que envolve você ter treinamento, você ter mentoria, né? Você buscar aconselhamento de pessoas mais experientes, que têm estrada naquilo, especialistas, porque não é sozinho que eu vou desenvolver isso, né? Então tem solução. A conscientização nós acabamos de fazer aqui. Deixar claro que você pode. Agora o segundo é com você. Você quer? Se você quer, tem gente aqui para ajudar. E é muito importante que dentro de tudo isso que a Débora falou, que você tenha em você a possibilidade de entender que liderança é servir. É servir. Então, assim, ai, que glamour, eu sou o CEO. Não, é servir, amor. É servir. É servir. Viu? Liderança é renúncia. Se tem alguém que não pode fazer tudo o que quer, é o líder. Líder não faz o que quer. Líder faz o que precisa ser feito. Ele não faz o que quer. É o que precisa ser feito. Por isso que liderança envolve renúncia e envolve amor. E amor às pessoas. Porque nós não lideramos, a gente não lidera projetos, a gente não lidera programas. Isso a gente gerencia. Liderança é para pessoas. E liderança é influência, né? Então a gente volta para o início da conversa. Se para eu trabalhar no banho e tosa, né? Se eu vou trabalhar com cachorro, você precisa gostar de cachorro. Eu não deixo o bicho meu com gente que não gosta. Para trabalhar com gente, não precisa gostar de gente. Não tem nem precisa o que fazer, gostar de gente. Precisa entender que liderança é propósito. Você vai ser remunerado por isso? Vai ser remunerado por isso. Mas tem dia que o desafio vai ser tão grande que vai cair a tua ficha que o que você ganha, por mais que você ganhe, é nada. E aí o que te mantém em pé é a força do propósito. E a certeza de que você está no caminho certo. De onde vem essa certeza, Débora? Conhecimento que você adquiriu. Então não tem como fugir da preparação. Não tem como você fugir do treinamento, da mentoria, da ajuda, do aconselhamento. Não tem. Né? E do querer. Tem que querer, porque o resto a gente ajuda. E é simples, quer legado mais importante que isso para uma vida? Não tem. Não tem, gente. Eu não tenho nem o que falar. Se a gente tem ainda no começo do fio da meada, né, que você fechou com o pet... se a nossa vida e o tempo que a gente tem é isso, essa coisa breve, essa coisa que escapa pelos nossos dedos, se você pode ter uma vida deixando esse legado, de fato, talvez você viveu muito bem. Esse programa, ele merece uma salva de palmas. É verdade! Olha, Débora, minha querida, muito, 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 muito obrigada
por você contribuir tanto para esse nosso programa. Eu queria que você deixasse seus contatos para o pessoal te seguir, te acompanhar, te contratar e continuar sendo ensinado aí e empurrado por você. Bora! Arqueóloga Débora Julião. Arqueóloga Débora Julião. Gente, é Débora Julião pra todo lado. Olha, é Débora Julião no Face, é Débora Julião no LinkedIn, é arroba Débora Julião Oficial no Insta, é Débora Julião no YouTube, falei? Não, é Débora Julião pra todo lado. Então caça a Débora Julião aí pra aprender mais com Débora Julião. Eu quero agradecer imensamente, obrigada pelo seu conhecimento, por emprestar isso aqui pro Walking Talk, que engrandeceu absurdamente o nosso programa. E você também, Dani. Obrigada por estar aqui contribuindo sempre com seu conhecimento pra gente levar a comunicação para esse povo. Obrigada, Débora, pelo carinho, por atender aí ao nosso pedido. Obrigada a você que acompanha a gente no Walking Talk aí pelas plataformas de streaming e também aqui pelo canal do YouTube. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo, ativa o sininho aí, porque a gente está sempre estudando, trabalhando para trazer novidade, para melhorar o seu poder de comunicação e expressão. Valeu, gente. Muito bem, obrigada, gente. A gente se vê no próximo programa na semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.